Olá, galerinha do canal TMG no MTB. Hoje vou fazer um vídeo fazendo a substituição da minha corrente. Chegou o momento de fazer a troca e vou fazer a troca antes que venha me desgastar o cassete, venha me desgastar também os dentes aqui da coroa. Então, para me reaproveitar a coroa, o cassete, não ter um desgaste prematuro, eu vou trocar a corrente. A corrente já está na hora de fazer a troca. O desgaste dela já está ultrapassando um pouquinho o 0,50. Daqui a pouco eu vou mostrar o desgaste. E tá aí, ó. Esse daí é o meu setup, é o setup da bike do rolo. O que é o setup da bike do rolo? Tá aqui um kit pé de vela, né? O pé de vela que veio, o pé de vela da Goldix, veio o pé de vela, veio o movimento central e veio essa coroa menor. Esse é o kit pé de vela. E aí eu comprei, adicionei mais uma coroa, que é essa coroa maior, é uma coroa de 52. Aqui, ó, 52 dentes. E ela é um BCD de 104. Tá aqui, ó, 52 dentes, BCD 104. Esse é o kit pé de vela. Adicionei também o meu câmbio dianteiro 105. Gente, espetáculo o funcionamento desse câmbio. E tá aqui, o 105 tá aqui, né? Esse é um câmbio 105 da Shimano. Gente, espetacular. Foi substituir, ficou no lugar do antigo, que era o quadro dessa bicicleta, o original dessa bicicleta, era um câmbio dianteiro Tourney. Tava funcionando, mas, gente, esse daqui ficou muito mais preciso, né? Espetacular. Então, a minha corrente é uma Shimano 701. Esse daqui foi a corrente, ó. Foi uma Shimano HG 701. Siltec, também para e-bike, é uma corrente Deore XT. Tá isso. Essa daqui é a corrente nova, né, que eu vou colocar no lugar. Quando eu comprei essa corrente aqui, eu comprei duas correntes, que é essa que já tá durando. Eu tenho a minha colinha aqui, ó, corrente. Eu fiz a substituição em 21 de agosto de 2025, já rodou 14 mil quilômetros, 799 km. Então, vamos arredondar, 15 mil quilômetros. O meu câmbio traseiro é o meu câmbio Shimano também, 105. E esse daqui é a cera, né? É a parafina, porque esse lubrificante que eu uso é de parafina. Então, às vezes solta umas parafinas, um excesso de parafina, né? Tá na hora de fazer a limpeza e eu já vou substituir a corrente. E espetacular. Então, esse é o meu câmbio 105, que o câmbio traseiro eu troquei junto com a minha corrente. Foi lá na data de 21 de agosto de 2025. E o cassete também foi junto, 11,28. Esse é um cassete Goldix de 11 velocidade, 11 o menor dente e 28 o maior dente. E o aqui, olha lá, o 28. 25, 28. A parafina tá tampando, tá. 28. Deixa eu ver mais o que. E aí, o câmbio dianteiro eu não troquei junto. O câmbio dianteiro eu troquei em novembro, 28 de novembro. E só o câmbio dianteiro já rodou 9 mil, porque a corrente já foi trocada 3 meses antes, né? Em agosto. Então tá aí, ó. Por que trocar a corrente? Gente, a corrente ela já chegou num nível de desgaste de 0,50. E você trocando a corrente, sabendo o desgaste dela, você ganha alguns benefícios. Os benefícios de segurança, porque a corrente já trabalhou bastante. Já rodou 15 mil quilômetros aqui no rolo.
E vamos supor que você vai fazer um sprint, colocar bastante força aqui no pedal, e ela já está com o seu desgaste, já precisa ser na hora de ser trocado, para quem faz o acompanhamento e sabe que está na hora de trocar. Então, quando você for fazer um sprint dela de arrebentar, estourar um elo aí, e você pedalando forte, e evitar você cair pedalando forte quando a corrente estoura, e aí, bom, já sabe o fim, né? Você pedala assim no livre ali, a tendência de cair e machucar é muito alto, né? Essa possibilidade. Então você evita acidentes, segurança. Outro benefício é que você consegue reutilizar aí, ó, o cassete, os dentes do cassete, ó, tá tudo alinhadinho, né? Não tá, eles não estão tortos, estão tudo retinho ainda. O cassete permanece novo, apesar de já ter 15 mil quilômetros aqui, ó, no cassete. Os dentes da coroa também, ó, tá tudo em pezinho, né? Não tá tombado, como se diz, meia lua, né? Ele já deu aquela inclinação. E aí, quando acontece isso, é substituir por outra peça nova. Então, trocando a corrente no momento certo. E essa coroa, antes de instalar o câmbio Shimano 105 e antes que era o Tourneo, ela chegou a funcionar numa outra corrente, que a outra corrente durou 17 mil. Então aqui tem 17 mil mais 15 mil e já tem o que aí? 32 mil km, 32 mil km e tá perfeito, né? Então a gente tem que ficar atento a isso daí. O que eu vou fazer o procedimento? Eu vou tirar a corrente, né? Lá, limpar minha transmissão, substituir a corrente. Essa corrente nova aqui, ela tem uma certa graxa, um lubrificante aqui. Eu vou lavar essa lubrificação, porque essa lubrificação ela vai me atrapalhar quando eu for usar o meu lubrificante que eu utilizo. Já me perguntaram, Miguel, qual que é o seu lubrificante que você está utilizando? Eu estou utilizando o PPW. Ele é um lubrificante à base de parafina, então ele facilita muito a limpeza, muito a limpeza. Eu já fiz um vídeo de como eu faço a minha limpeza aqui da transmissão. Gente, procurem no canal, muito simples, cara. E ajuda demais esse lubrificante à base de parafina. E o link do lubrificante vai estar aí na descrição. O link das peças, né, pessoal? O link do câmbio, da corrente, do cassete, do câmbio dianteiro, dessa coroa, do kit pé de vela, vai estar tudo aí na descrição. E, gente, eu estou muito satisfeito com esse meu kit aqui, cara, porque eu estou satisfeito. Funciona redondinho. Da vez passada quando eu instalei, até hoje eu não precisei fazer nenhuma regulagem. Eu falei que ia cortar, quando eu instalei o câmbio, né, eu falei que eu ia cortar esse excesso de cabo de aço aqui. Aí, ó, e ficou perfeito ele aqui, cara, nem quietinho, não incomodou. Então eu nem cortei, porque se eu precisar desmontar e mexer na regulagem, precisar mexer aqui, eu tenho excesso de cabo aqui, né? Do jeito que ficou enroladinho, não atrapalhou e tá perfeito. Então, eu não vou filmar eu lavando, como que eu desengraxo aqui, né? Mas eu vou explicar aqui, ó. Eu coloco a corrente numa vasilha, numa garrafa PET, né? Coloco ela lá dentro e coloco um pouquinho de gasolina para cobrir a corrente. Porque a gasolina ela vai diluir essa graxa que está aqui dentro, vai eliminar totalmente. E dou uma sacudida no PET para a gasolina lavar a corrente. E depois, feito isso, eu tiro a corrente da vasilha e lavo ela com detergente. Lavo a corrente com detergente e saboo bem, esfrego bem. Pronto, já está eliminado a lubrificação dessa corrente. É só deixar secar e instalar. Eu não vou fazer esse procedimento porque o feed vai ficar grande. Então é isso daí. Eu vou colocar o celular aqui no tripé, porque eu vou colocar o medidor de desgaste de corrente e vamos ver quanto que está o meu desgaste após 15 mil km. Então vamos lá.
Eu vou pegar aqui, ó, esse é o meu medidor. O medidor também, eu vou colocar o link dele aí na descrição. Gente, tem que ter uma ferramenta dessa, né? Ó. Ela mede os níveis de desgaste, ó, 0, 0,25, 0,50, 0,75. A corrente 11 velocidade é aconselhável você trocar com 0,50. Aqui, ó, chegando aqui 0,50 é aconselhável para não desgastar os outros componentes, o cassete, as coroas, né? Então vamos lá. Aqui você chega, instala ele aqui, ó, coloca o medidor em 0. E aí você vai ver onde é que ele chega no limite. Ó, tirei sem mexer. Ele... olha lá, ele bateu em 0,50. 0,50, mas naquele ponto ali da corrente. Eu vou mexer agora com o pé de vela, eu vou girar a corrente para me medir uns 4 pontos da corrente. Vamos ver. Ó, trouxe o pé de vela aqui para cima, outro ponto da corrente. Aqui também tá um fio de cabelinho para cima do 0,50, né? Vamos ver outro ponto da corrente. Também 0,50. Zero 50. Ó, aqui, ó, tá vendo? A corrente aqui já passou um pouquinho mais, ó. Ele deve estar ali na casa do 0,60. 0,60, 0,55. Tá vendo? Nesse ponto aqui a corrente gastou um pouquinho mais. Eu vou pegar bem no início aqui. Aqui tá 0,50. Vou pegar um pouco mais, tá? Olha aqui pra você ver. Ó, justamente nesse ponto, ó, da corrente, ó, não chegou no 0,75, deve estar no 0,70, mas nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui é onde está o... ó, eu passei a corrente várias vezes, né, ó, 0,75, ó, nesse pedacinho aí, ó. Então a maior parte da minha corrente estava no 0,50, mas esse pedacinho em 0,75. Aí novamente eu dei o próximo passo, ó. Aí ó, aqui ainda não chegou no 0,50. Tá vendo? Aqui não chegou. Mas como tem um pedaço da corrente que está passando do 0,75, tá passando não, tá chegando, né? Quase, tá muito próximo do 0,75. Eu vou fazer a substituição para não desgastar, né? Então tá aí. Alguns pontos já, um pedacinho pequeno da corrente tá crítico, tá crítico. E na maior parte da corrente tá aceitável, 0,50, mas um pedacinho tá querendo chegar no 0,75. Então tá na hora. Pessoal, vou fechar. Então tá aí, ó. Quase 50% já pronto. Tirei a corrente, fiz toda a limpeza. Olha como é que tá limpinho, cara. E os dentes tudo em pezinho. Tá vendo? Os dentes tudo em pezinho. Não tem nenhum dente torto.
mostrando o grau de desgaste. Então tá aí, ó, limpeza. Limpeza do câmbio também, perfeito. Cassete. Aqui do chainstay também. Aqui é uma fita de borracha, né? Uma câmara de ar enrolada. E finaliza aqui, ó. Aí um enforta-gato para segurar ela enrolada. No rolo não precisa. Isso aqui é para mountain bike, né? A gente vai pedalar lá fora, então a corrente faz esse movimento, né? Dependendo do terreno. Aqui no rolo tá sempre parado, a corrente não fica fazendo esse movimento de trepidação. Mas tá aí, porque essa bicicleta já era de mountain bike, né? Eu não tirei, não. Então aí, ó, aproveitando que tá sem a corrente, ó, você verifica se tá tudo certinho, né? Se tem algum jogo, ó, pega aqui, ó, faz esse movimento, vai e vem, né? Esse movimento assim, ó, tentar fazer o movimento para lá e para cá, para ver se tem jogo, ó, não tem nenhum, zero de jogo. Verifica o rolamento, ó, espetacular, muito bom, cara. Aí não tá travando, não tem girando, totalmente livre, lisinho, né, cara? Espetáculo, rolamento muito bom. É o kit aí do pé de vela, né? E tá aqui, ó, a corrente velha e a corrente nova. Olha que diferença, gente. Corrente de 15.000 km já rodada, hein? E aí vai ser uma corrente zero. Vamos ver como é que vai como que a gente vai. Para prender eu não vou utilizar essa ferramenta, né? Foi só para tirar o Power Link eu utilizo. Para prender eu não preciso, porque é só colocar e e fazer assim, né, ó. Pum! Aí ela já trava. Na hora que travar eu vou mostrar aí. Então vamos instalar a corrente. Eu finalizando o processo. Corrente já instalada, corrente limpa, né? Foi lavada na gasolina. Coloquei num pote, coloquei gasolina para encobrir ela no pote. Aí fiquei sacudindo lá por 1 minuto. Aí a gasolina já tirou a lubrificação que vem na corrente. E depois de sacudir por 1 minuto, tirei a corrente fora e fui lá na pia, né? Colocar essa debaixo da água, lava ela, joga um detergente, fica ensaboando com a mão, pronto. Fiz isso, lavar com detergente umas 2 vezes, já tirou a contaminação da gasolina, né? E aí ela tá sequinha aqui, ó. Deixei para secar, sequinha, sem nenhuma lubrificação, e não vai me atrapalhar quando eu colocar o lubrificante PPW. Então tá aqui, ó, o Power Link faltando, né? Precisando encaixar, ele não tá encaixado. Então, ou eu poderia, né? Eu poderia colocar a ferramenta aqui, né? Entre os elos, ó, seria aqui, ó, nesses elos aqui. Ó, eu colocaria aqui, pá, e apertava, né? E aí eu apertaria a ferramenta para usar o Power Link. Para soltar o contrário, eu tenho que fechar ela, né? Fechar. Mas o outro método também de fechar aqui o Power Link é eu simular uma pedalada, dar um tranco aqui, ó. Eu poderia, cadê minha mão? Poderia dar um tapinha aqui para cima, né? Porque aí ele vai simular o movimento de pôr força no pedal. Mas eu vou fechar aqui, ó. Vou tentar pegar aqui e aqui, ó, né? Eu vou dar um tapa para baixo aqui, ó. O Power Link ele tem que fechar aqui, ó. Ó, ondula CP. Fechou. Tá vendo? Fechou a corrente, ó. Tá perfeito. Fechou o Power Link, né? Tá aí, perfeito. Então tá aí, ó. Limpeza não. Substituição da corrente. Da corrente nova. É o modelo da Shimano HG701. É a 701. E Miguel, como que você sabe que você rodou 15.000 km? Pessoal, porque eu tenho lá no Strava, você tem a opção de você colocar a sua bicicleta lá no Strava,
os componentes que tem na sua bicicleta. Você adiciona a corrente, um componente, né? O componente da corrente. Você adiciona o componente do câmbio, todas as peças, o câmbio dianteiro, o câmbio traseiro, todas as peças você coloca lá no Strava. E aí o Strava, cada atividade que você fechar, vai dar uma quilometragem e aí vai somando. Essas quilometragens vai somando e aí você sabe quantas quilometragens que deu cada componente. Então, e ajuda demais, cara, ajuda demais no quesito de saber a hora de fazer a manutenção. Ah, eu preciso fazer a manutenção aqui a cada... Na suspensão, que se fosse uma mountain bike, a cada 50 horas. Então lá tem o registro lá de chegou em determinado tempo lá, tá na hora de fazer a manutenção. Corrente, aí ó, eu coloquei no dia 21/8/2025, até hoje, 1º de maio, foram 14.799, 15 mil quilômetros, né? 15 mil quilômetros aí, ó. Acho que para 9 meses, 15 mil quilômetros eu rodei em 9 meses. Pessoal, mas essa bicicleta, ela é do rolo. Então, essa corrente rodou 15 mil quilômetros porque ela só fica no rolo. Essa bicicleta, ela não vai lá para fora, ela não sofre com contaminação de areia, para quem pedala lá fora, né? Areia, poeira, tudo isso faz a corrente desgastar mais rápido. E aí uma bicicleta, a bicicleta que anda lá fora, ela não dura 15 mil uma corrente, dura no máximo uns 1.500, no máximo 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros você tem que ficar trocando a corrente, trocar a corrente quando ela chega no nível de desgaste recomendável, né? Eu estou trocando aqui com 0,50, então tem que saber disso. E lá fora, gente, eu teria que trocar a corrente 10 vezes a quilometragem que eu rodei com ela aqui no rolo. Então, uma vantagem, né, de ter um rolo é isso. Você tem muita economia no desgaste das peças. Você vai trocar, eu aqui no caso, ó, rodou 15 mil km. A anterior rodou 17 mil km. Então, gente, o gasto que você tem que fazer isso daqui, essa troca, eu evitei de trocar 9 vezes, né? 9 vezes. Multiplica aí o gasto de uma corrente vezes 9. Vezes 10, né? Então tá aí, pessoal. Todos os links vão estar aí na descrição. O link da corrente, o link do meu câmbio dianteiro, tá tudo aí na descrição do vídeo. Pessoal, quem tiver interesse, é um setup espetacular, cara. E ficou barato, um excelente custo-benefício. Os links vão estar aí na descrição. E quem puder me ajudar, né, comprar pelos links, ajuda demais o canal. E é isso aí, pessoal. Estou muito satisfeito. Vamos ver agora quanto tempo dura essa corrente aqui, porque a anterior a ela durou 15 mil. E é espetáculo, estou muito satisfeito, muito feliz, né? E tem que ficar sabendo, né? Tem que ficar monitorando a ferramenta. Eu também vou colocar o link dela aí pra gente ver o desgaste da corrente. E é isso aí, pessoal, valeu, bons treinos e vamos treinar, né, galera? Vamos treinar, vamos manter o equipamento em dia, seguro, e manter o equipamento pronto pra gente pedalar. Valeu, pessoal. E vamos fazer o teste, né, galera? Tô esquecendo aqui, ó, corrente nova. Vamos fazer o teste de qual que é o desgaste. Tá aqui, ó, no desgaste 0. Eu tô com uma mão só e aí fica complicado de mexer com o foco. Cara, quase que não entra, de tão apertado. Já no 0, já entrou apertado. Aí, ó, não mexe. Opa, o celular querendo cair. Pessoal, o celular caiu, parou de gravar, quase que eu perco o finalzinho. Então tá aqui, ó. Vamos fazer o teste. 0. E com uma mão, né? Aí a mão... Tomara que não caia. Olha aqui pra você ver, ó. Ele entrou, tá lá no 0. Tá no 0. E não vai, né, ó. Eu tenho que forçar pra ele entrar. Tá vendo?
E tá aí, ó, no zero. Entrou já no zero, forçado. Vamos achar outro ponto. Próximo do Power Link ali, ó. Próximo do Power, né? No final ali, né? No último. Aqui também. Ó, também tá no zero, ele entra forçado, ó. Foi. E tá no zero, hein? Tá aí, pessoal. A gente tem que ficar atento a isso. Quando a gente compra uma corrente, é o nível de desgaste que ela chega pra gente. E ó, ela entra meio que apertado. Tá aí, ó. E aí, aqui, essa ferramenta, ela, olha lá, ó, replace, né? Troca com zero, maior de 0,75. Maior de 0,75. New, nova. De 0,25 a 0,50 tá nova. De 0,25 a 0,50 tá nova. Replace, maior que 0,75. Maior que 0,75. Então, ele pede para trocar aqui, né? Maior que 0,75. Bicicleta de 7 velocidades, me falaram que suporta trocar até 1. E já a bicicleta de 8 até 10, ou de 8 até 9, 0,75. E de 10 a 12, no máximo 0,50. Não sei, tem que verificar isso aí. E outro ponto importante também, eu estou utilizando PPW, este é o meu lubrificante, Performance Power Vax, lubrificante parafínico, de parafina, parafínico, rende até 3 vezes mais. Gente, eu estou utilizando ele, me ajuda muito na limpeza. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar na tela final o vídeo da limpeza da minha transmissão. Aí fica fácil para vocês assistirem. Cara, é muito simples fazer a limpeza da minha transmissão. Eu limpo a cada 2 meses e a cada 200 quilômetros. Cada 200 quilômetros eu coloco a lubrificação. A cada 200 quilômetros eu reaplico. E a cada 2 meses eu tiro a corrente e faço a limpeza. E aí, vou deixar o vídeo aí no final da limpeza da corrente, o quanto que é fácil. Então tá aqui, ó. Vou fazer a lubrificação agora. Corrente tá limpa, né? Tá descontaminada, sem graxa, a graxa original. Lavei na gasolina, depois lavei 2 vezes com água e detergente, água e detergente. E deixei secar, tá aqui sequinha. Então vamos fazer a primeira aplicação do lubrificante. Dá uma sacudida, né? Tá aí, ó. Como essa é a primeira lubrificação, eu fui e coloquei um pouquinho mais. E tá aí. Esse lubrificante, ele pede para secar, né? Então, 1 hora, para secar durante 1 hora, 2 horas, não colocar e pedalar, porque senão aí vai fazer uma sujeirada danada. Então tem que colocar, deixar secar por 1 hora, 2 horas, e aí pode pedalar. Porque quando vai secar, esse branco aqui, ó, vai estar tudo transparente. Ele vai estar transparente, mas vai estar lubrificado. Então tá aí, pessoal. Valeu, gratidão. Tá aí o link do PPW, tá o link de todas as peças. Gente, é um setup que, nossa, espetacular, espetacular. Eu tô gostando demais. E vai estar aí. Quem tiver interesse, ajude o canal. É um link de afiliado e tá aí.
Vamos agora testar a corrente, né? Com esperança de durar mais 15 a 17 mil km. Valeu, pessoal. Bons treinos. Valeu. Fui.